Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, meu querido aluno, meu querido professor, superintendente das escolas bíblicas dominicais, comentários, subsídios e mais informações que acrescentarão no nosso aprendizado da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 10 da classe de juvenis. Para você que não me conhece, eu sou o Obreiro Márcio. Nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de juvenis e também da classe de adultos. Tudo para edificação do povo de Deus aqui na terra, para o aprendizado da palavra do Senhor. E nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 10, que tem como tema os profetas em o Novo Testamento. Esta lição deste trimestre tem como tema Eu, um líder, da classe de juvenis. E estamos estudando aqui tudo sobre liderança. Estudamos aí exemplos dos sacerdotes, dos subsacerdotes, dos profetas, dos homens de Deus, a qual exercia uma liderança profética no Antigo Testamento. E nós estamos estudando agora a respeito da liderança profética no Novo Testamento. A aula anterior nós vimos aí sobre a função de líder dos apóstolos, e hoje nós vamos ver a respeito da função profética, de liderança profética do Novo Testamento. Convido a você que não assistiu ainda às outras videoaulas, nós estamos aí com 9 videoaulas neste trimestre já postadas aqui no canal. Se você quiser nos acompanhar, convido você a assistir às outras aulas. Mas, para adiantar aqui, o tema principal desta lição diz: E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentados os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 10. A leitura bíblica em classe está escrito em Apocalipse 11, do 10 ao 14. Eu convido a você, meu querido aluno, meu querido professor, a fazer uma leitura bíblica em classe deste texto bíblico. Nós não entraremos aqui em detalhes, mas só para adiantar aos queridos irmãos e alunos, este texto está dentro de um contexto da grande tribulação. Ainda na grande tribulação, quando chegar a grande tribulação, nós veremos aqui que haverá também 2 profetas. Haverá também profetas que terão uma função para exercer uma atividade especial também no período da grande tribulação. Em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo ele se dedica este capítulo inteiro a falar sobre a profecia. Profecia estas que tem uma presença maior dentro do Novo Testamento. Mas você deve estar se perguntando, irmão Márcio, qual a diferença da liderança profética e do dom profético? Não há diferença. Se você tem um dom profético, você vai exercer com certeza a liderança profética. Profetizar nada mais é que edificar, exortar e consolar. A função da profecia é esta, de colocar os irmãos, advertir os irmãos a respeito de uma determinada situação e fazer com que esses irmãos cresçam e sejam edificados, exortados e consolados pelo Espírito Santo, ok? Nesta lição teremos 4 pontos que nós abordaremos aqui. O primeiro ponto fala sobre a profecia de Ágapo, um registro da atuação profética em o Novo Testamento. O capítulo 21 de Atos
é um dos momentos mais dramáticos do texto de Lucas. Paulo foi preso em Jerusalém e havia entre os discípulos grande temor sobre o que poderia acontecer com ele. Havia também revelações sobre o que sobreviria a eles, registrado em Atos, capítulo 20, 22 e 23, e também capítulo 21 e 4. Nós vemos aí que o livro de Atos foi escrito pelo escritor amado, o médico amado, Lucas, e ele deixa registrado neste livro que o próprio apóstolo Paulo, ele recebe orientação do próprio Espírito Santo a não ir na cidade de Jerusalém. Em certo momento, ele está na casa de Filipe, em Cesareia, e ele é orientado pelo Espírito Santo, através dos seus apóstolos, e também fala que chega ao seu encontro um profeta chamado Ágapo. Esse profeta, ele utiliza-se do cinto de Paulo, ele amarra as mãos e os pés e diz que a mesma coisa acontecerá com o dono daquele cinto, indicando a ele que se Paulo fosse para Jerusalém, ele sofreria ali perseguição, tribulação, ele seria preso, ele seria aprisionado, perseguido pelos judeus e talvez seria até morto. Então, Ágapo usa de uma profecia, recebe uma profecia de Deus e transmite essa profecia para o apóstolo Paulo, para ele não ir em Jerusalém, porque é uma advertência de Deus. Mas diante, meus queridos irmãos e amigos, das advertências de Deus, nós temos livre-arbítrio de tomar as nossas decisões. Então o apóstolo Paulo, ele por convicção, ele vê a necessidade de ir em Jerusalém. Então ele vai para Jerusalém. Só para nós entendermos aqui neste primeiro ponto, que os profetas do Novo Testamento, eles já tinham eles já existiam de maneira mais presente também no Novo Testamento. Lucas cita ainda Judas e Silas como profetas que tinham ministério conhecido na igreja primitiva. Atos capítulo 15, versículo 32. Lucas, ele registra essa condição de Judas e Silas, também que tinha esse ministério profético de orientar o povo, de exortar o povo, de consolar o povo através do Espírito Santo. Nós precisamos entender, meus queridos irmãos e amigos, que o Espírito Santo é Ele quem capacita, é Ele quem faz a obra, é Ele quem faz todas as coisas. Nós não podemos exercer esta liderança profética se o Espírito Santo não estiver conosco. Não estiver conosco. No Antigo Testamento, ele vinha em uma determinada situação, capacitava aquela pessoa, aquele indivíduo naquele momento, e então retornava. Isso aconteceu várias vezes com líderes do Antigo Testamento. Exemplo este de Sansão. Sansão, ele recebe o Espírito Santo e no momento em que ele está prestes a morrer, para poder livrar a nação de Israel dos filisteus. No Novo Testamento, nós temos a graça de ter o próprio agente do Espírito Santo morando no nosso coração. O nosso corpo hoje é templo e morada do Espírito Santo. Então, nós, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós já podemos sim exercer esta liderança profética para os irmãos. Podem ser um dom de profecia coletiva, ou pode ser também esta palavra de sabedoria, esta palavra profética para a edificação dos irmãos em Cristo. Então nós precisamos ter isto em mente. O segundo ponto fala sobre o que fazia um profeta em um Novo Testamento. Inicialmente, é preciso reconhecer a atualidade do ministério profético em um Novo Testamento. Os profetas não eram indivíduos raros de vida solitária. Antes,
Sua atuação se dava no seio da igreja, no cotidiano da adoração dos crentes. Nós vemos aí em 1 Coríntios capítulo 14, é um capítulo até que eu citei aqui, que Paulo então ele se dedica a esclarecer a liderança profética em todo este capítulo. Ele fala apenas que nós não podemos extinguir, melhor dizendo, o dom profético. Alguém que tem esse dom de profetizar dentro da igreja, nós não podemos extinguir, mandar calar, né? Mandar a pessoa se aquietar, porque é um dom do Espírito Santo. Haja vista que se tiver várias pessoas profetizando, nós precisamos então somente ter coerência. Existem pessoas que gostam de dar uma palavra profética especialmente, individualmente a uma pessoa. E tem gente que gosta de dar uma palavra profética para toda a igreja. Então, para toda a igreja, um só profetiza. Mas individualmente pode várias pessoas exercer essa liderança, porque edifica a igreja e edifica a pessoa que está recebendo essa função, esta atividade, esta palavra de Deus. Em outro contexto, Paulo asseverou as profecias e logo a liderança profética não deve ser desprezados pela igreja, a qual está escrita em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 20. A palavra proferida debaixo da inspiração divina, surgida naturalmente durante a pregação do Evangelho, ou episodicamente em um êxtase religioso, é denominado profecia. Aqui está a definição central da profecia, uma palavra inspirada, totalmente inspirada pelo Espírito Santo durante a pregação do Evangelho, ou episodicamente um êxtase religioso, mas isso tem que ser com o mover do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. O terceiro ponto fala sobre profeta como visionário na igreja atual. Podemos ainda definir o profeta como um líder visionário, isto é, como aquele que é capaz de perceber em alguém os talentos e os dons que tal pessoa possui. Meus queridos irmãos, amigos, alunos, este ponto nós precisamos trabalhar mais ele. Existe aí no seu grupo de alunos ou professores, se você que é subintendente, pessoas que têm um talento especial para ensinar, pessoas que têm um talento especial para evangelizar, adolescentes que têm um talento especial para fazer amizade, para conquistar amigos, adolescentes que têm uma chamada forte de pregar a palavra, de cantar, de louvar. Nós que somos líderes, que temos pessoas que nós liderados à nossa volta, nós precisamos ver e enxergar os dons que cada um tem, para que nós possamos então trabalhar e desenvolver esses dons. Se for um dom de liderança profética, nós precisamos estimular ainda mais esses queridos alunos, porque tudo faz parte da edificação do povo de Deus. Então, um profeta de Deus. Todos nós hoje, servos do Senhor, somos considerados hoje profetas no Novo Testamento. Este dom profético, este dom de liderança profética, nós temos porque o Espírito Santo já habita no nosso ser. O que nós precisamos fazer é desenvolver este dom. Aí você me pergunta, irmão Márcio, mas como nós poderemos então desenvolver este dom profético? Não há outra maneira, meus queridos irmãos, a não ser na oração, na leitura da palavra, no jejum, na entrega por completo às coisas de Deus. Eu gosto sempre de colocar aqui em mente que a candeia do nosso corpo é os nossos olhos.
aquilo que nós estamos colocando à frente dos nossos olhos é quem vai nos conduzir. Você assiste o que na televisão ou na internet? Você assiste pregação? Você assiste louvores? Você assiste estudo da palavra de Deus? Aí vem a questão, vem a pergunta para os irmãos, alunos meditarem. Porque aquilo que nós colocamos na nossa frente nos influenciará para o bem ou para o mal. Influenciará o nosso corpo. E para nós sentirmos a presença de Deus e nós temos a convicção das coisas de Deus, nós precisamos então aprender mais dele. Orando, falando com ele, lendo a sua palavra, vendo pregações, testemunhos que edificarão a nossa casa, a nossa vida espiritual. Entre outros, na igreja, por exemplo, exercendo algumas funções. Né? Então, isto tudo fará com que nós cresçamos na graça do nosso Senhor. E então o nosso dom profético, com o tempo, irá se desenvolver. O quarto ponto fala sobre a liderança profética que abençoa a igreja local. Timóteo era o filho de uma irmã judia casada com um homem grego. Logo, como filho de um casamento misto naquela época e sociedade, ele não era bem visto pelos judeus nem pelos gregos. Qual o futuro de alguém assim? Quem apostaria em uma pessoa com tal origem de vida? Meus queridos, na tradição judaica, os judeus tinham bastante preconceito, podemos assim dizer, com outros povos, com outras nações. Por quê? Por causa das leis dietéticas, por causa dos mandamentos da Torá que ele tinha, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que tinham ordenanças específicas para a sua nação, para os judeus, por causa de costumes que eles tinham na época. E Timóteo é considerado o filho amado do apóstolo Paulo. Ele era filho de uma judia e de um grego, uma mistura de raça. Então, no contexto judaico, não poderia então sair nada de bom deste rapaz, segundo a mentalidade judaica. Mas o apóstolo Paulo, ele investe nos dons que o seu filho Timóteo tinha. O apóstolo Paulo, ele investe de maneira séria e coloca ele como pastor de uma igreja lá em Éfeso, ao ponto dele escrever uma carta totalmente inspirada pelo Espírito Santo, direcionada a ele. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo é exemplo claro que ele busca esse dom profético do seu ente querido Timóteo, ao ponto de colocar ele como pastor da igreja de Éfeso, ao ponto de estimular este dom profético, ao ponto de fazer com que ele desenvolva este dom. Queridos, só para nós fecharmos aqui com chave de ouro, para nós entendermos melhor, o dom profético é aquele que fala em nome de Deus de maneira inspirada. Por isso, a profecia deve ser entendida como uma pregação que fielmente transmite a vontade de Deus. Uma pregação que fielmente transmite a vontade de Deus é um dom profético nos dias atuais. Exerça este dom profético, exerça esse dom de exortar, consolar e edificar pessoas através da sua palavra, que eu tenho certeza que Deus honrará, porque você estará honrando a sua palavra, honrando a palavra de Deus, tá bom? Fiquem todos na paz. Eu espero que esta videoaula tenha acrescentado conhecimento para vocês. E até a próxima aula, se Cristo Jesus nos permitir.